Os pombos roliços de Trafalgar Square são alimentados à mão pelos visitantes que se juntam nesta praça, coração de Londres e capital da Inglaterra. Um lugar emocionante marcado pela história, mas pulsando de vitalidade. O Palácio de Buckingham é a residência da família real há mais de 150 anos. As sentinelas deste cerimonioso baluarte da tradição são soldados verdadeiros e fazem parte da guarda pessoal da Rainha Isabel II. A pompa e o fausto, tão apreciados pelos ingleses e invejados pelos visitantes, estão ao cuidado dos serviços da Casa Real. O espetáculo das grandes ocasiões continua a atrair multidões. Londres seria um lugar infinitamente mais pobre sem o esplendor e a dignidade das cerimónias reais. O patriotismo, os edifícios antigos, os velhos costumes e profissões, uma paisagem soberba. Tudo isto faz parte de um país fascinante que vos iremos revelar durante esta viagem à descoberta de Inglaterra. Os ingleses não precisam de pretexto para organizarem uma cerimónia. Elas fazem parte da própria textura da vida londrina. E ninguém trabalha melhor a cor e a majestosidade. Até os polícias, os famosos bobbies, entram no espírito festivo. Nenhum desfile inglês está completo sem a guarda real a cavalo. O brilho metálico dos coletes e dos capacetes, o chocalhar dos arreios e o movimento dos garbosos cavalos têm qualquer coisa que mexe com as emoções. Cenas como esta são tão populares hoje como eram há várias gerações. Os cavalos são uma das paixões da Rainha Isabel. A rainha é uma autoridade no assunto e para ela andar numa carruagem puxada por cavalos é um prazer. A rainha reina desde 1952 com Filipe, o príncipe consorte, a seu lado. Graças a ela, a monarquia mantém-se forte e é um símbolo da estabilidade nacional. Nas sondagens de opinião, a rainha continua a aparecer como o membro mais popular da família real. A Oxford Street, a meca londrina das compras, é patrulhada por simpáticos bobbies que se misturam com os clientes. Na elegante Knightsbridge, encontram-se as lojas de renome mundial. É aqui que a rainha faz as suas compras. Londres é uma cidade agitada, onde trabalham mais de 4 milhões de pessoas e onde os transportes públicos de ar antiquado se misturam com os característicos táxis pretos. As bancas de rua acrescentam um toque de cor e, para aqueles que querem ver as vistas, nada melhor que um autocarro de 2 andares descapotável. Não sabemos o seu nome, mas este é um dos rostos mais fotografados de Londres. É membro da Real Cavalaria e o seu posto é na Casa da Guarda, de fronte para Whitehall. O render da guarda ocorre pontualmente às 11 da manhã e constitui um espetáculo colorido captado pelas máquinas dos turistas que colecionam fotografias dos locais históricos da capital. A Tower Bridge, a ponte do conto de fadas que atravessa o Tamisa, ergue-se ao lado do outro local favorito dos turistas, a Torre de Londres. Ao longo da sua história turbulenta, que data de 1078, a torre já foi um palácio, uma fortaleza e uma prisão. Lá dentro podem ver-se as casas dos guardas reais da torre, originalmente nomeados pelo rei Eduardo VI. Foram eles que receberam a estranha alcunha de beefeaters, comedores de bifes, talvez por causa da sua preferência por rosbife. As histórias que eles teriam para contar acerca dos assassínios e das execuções que ocorreram na Torre Infame. A City é o bairro financeiro de Londres, um dos maiores mercados bolseiros do mundo. E a Casa de Deus, a Catedral de São Paulo, é uma obra-prima do século XVII construída por Sir Christopher Wren. A vida cotidiana de Londres é um mosaico de azulejos variados. As esplanadas, os pubs, que servem cervejas tradicionais, Covent Garden, outrora um famoso mercado de frutas e legumes, hoje palco para teatro de rua. Todos eles transmitem às ruas de Londres prazer, boa disposição e descontração. Deixemos agora a capital e partamos para um recanto do sudoeste de Inglaterra, a costa selvagem e acidentada de Tintagel, na Cornualha. Estamos no reino de Camelot, onde, segundo a lenda, nasceu o rei Artur. As ruínas do castelo do século XII realçam a espetacular beleza da paisagem. A costa inglesa é extremamente variada. Port Isaac, empoleirada num penhasco, é uma aldeia pescatória que há séculos vive do mar. O pequeno porto está aninhado na base de íngremes encostas encimadas por confortáveis vivendas típicas da Cornualha.
O aroma salgado do marisco paira no ar, contribuindo para que os marinheiros se sintam em casa. A costa é a glória da Cornualha, mas os mares tempestuosos não respeitam as pessoas, sejam elas marinheiros ou contrabandistas. Até ao século XIX, o contrabando e a pesca eram as principais fontes de rendimento de Polperro. O pequeno porto de pesca faz de Polperro uma das vilas mais memoráveis da Inglaterra, desde há muito polo de atração para os turistas que apreciam o ambiente do velho mundo e os pubs de pescadores, onde se contam histórias de naufrágios e de atos heróicos em alturas de tempestade. Estas histórias do passado contribuem para a prosperidade do presente. Na vizinha Devon, localiza-se o porto de Clovelly, que data do século XIV. O tempo parece ter parado nesta aldeia de bilhete postal com a rua principal empedrada. As casas caiadas de branco e enfeitadas com flores parecem querer tombar umas sobre as outras ao longo da íngreme vereda que conduz ao mar. Nos campos verdejantes de Devon, a vida processa-se mais lentamente do que nas cidades. Os seus habitantes têm tempo para parar e refletir e são felizes por poderem fazê-lo. Os ingleses possuem um forte sentido de história. Estamos em Morwell Quay, perto de Tavistock, atualmente um fascinante museu ao ar livre de arqueologia industrial. O museu recria o período à volta de 1868, quando aqui existia uma ativa comunidade com um movimentado porto fluvial. Foi nesta época que Morwell Quay conheceu o seu período áureo. Fizeram-se fortunas na mina de cobre local e as docas tinham muito que fazer para exportar o minério. Após o encerramento da mina, o porto decaiu, mas os seus dias de glória foram recriados para gáudio dos turistas. Os atores vestidos à época representam as suas cenas com grande realismo. Graças a museus como este, a história social adquiriu um novo significado. E foi o museu que trouxe uma prosperidade renovada a este recanto de Devon. Nenhum pormenor é descurado. Aqui o processo de fabrico dos barris, outrora utilizados para enviar o minério para a Gales do Sul, é demonstrado aos visitantes. A roda d'água, parte do processo da moagem do manganês, voltou a rodar graças ao interesse crescente pelo património industrial inglês. A história da abadia de Buckfast, um mosteiro beneditino restaurado pelos monges, remonta a 1000 anos atrás. O castelo de Totnes tem uns meros 600 anos. O porto tem sido o ponto fulcral de Brixham desde a Idade Média. Durante 300 anos, foi o maior porto de pesca da Inglaterra. O barco que mais atrai a vista é uma réplica em tamanho natural do Golden Hind, o navio que levou Sir Francis Drake a toda a parte do mundo no século XVI. Torbay é uma das mais populares estâncias balneares do país, possuindo ancoradores para centenas de iates. As flores e as plantas prosperam na amenidade do clima, que tem algo de mediterrâneo. Nenhuma outra aldeia é mais tipicamente inglesa do que Cockington, onde os únicos táxis são carruagens puxadas por cavalos. A fim de preservar a sua integridade, os automóveis foram proibidos e o cavalo é rei. Hoje em dia, a aldeia de Telhados de Colme vive um período áureo, mas ao longo dos seus 1000 anos de história conheceu tempos difíceis. Em 1279, foi dado ao suzerano do feudo o poder de infligir a pena de morte aos criminosos. Hoje, vivem-se tempos mais brandos, dedicados a entreter os visitantes. Hoje, quando alguém vai para o cepo, é só por brincadeira. Custa acreditar que esta comunidade rural fica apenas a 400 metros da estância balnear de Torquay. O seu sucesso deve-se à determinação em viver no passado, capitalizando à custa do seu encanto do velho mundo. Exeter, mais a norte, é uma cidade cuja história recua até a época romana. A sua silhueta alegre transpira prosperidade, mas a cidade sofreu muito com as bombas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. A Catedral de Exeter, com as suas torres normandas, é a mais importante herança do passado. Atualmente, a cidade continua a ter orgulho na sua aparência e o Museu Marítimo dá um novo realce à zona ribeirinha. Antigamente, os canais eram muito importantes para o transporte de mercadorias. Hoje, a barcaça continua a ser puxada por um cavalo ao longo dos 18 km de extensão do Grande Canal Ocidental, em Tiverton, mas falo para a alegria dos visitantes que querem desfrutar um passeio pelo rio. No condado de Somerset, a variedade da paisagem parece enfeitiçar. Uma das vistas mais espetaculares é a Garganta de Cheddar. As famosas falésias de pedra calcária erguem-se 114 metros acima da estrada sinuosa.
Os penhascos são constituídos por formas de vida marinha que morreram há milhões de anos. Pensa-se que a garganta se formou devido à fusão de uma calote polar durante a era glaciar. O resultado é um espetáculo memorável para o automobilista. Perto daqui, pode apreciar-se a rua mais antiga da Europa. As casas de Wells foram construídas no século XIII. Os cisnes da cidade são quase tão famosos como a sua rua. O fosso foi mandado escavar por um bispo com o intuito de se proteger. A catedral é um belíssimo exemplo da escultura medieval. Há poucas cidades que igualem Bath em graciosidade e elegância. Enfeitada com flores e possuidora de uma arquitetura requintada, Bath é uma das cidades mais bem planeadas do país. Apesar de ter sido uma estância termal céltica e romana, Bath é uma autêntica cidade do século XVIII. Um antigo chefe dos correios da cidade financiou a construção de praças e crescentes adornados por elegantes terraços em pedra e amplas alamedas. Na sala de bombagem, os visitantes reuniam-se para provar as águas das termas mais elegantes da Inglaterra. Já nos tempos romanos, Bath era famosa pelas suas nascentes de água quente. As termas romanas estiveram soterradas durante séculos. A grande piscina só foi redescoberta em 1878. Localizada na margem do Avon, Bath faz bom uso das águas do rio. As fontes e os repuxos contribuem para o esplendor das ruas, igualmente realçada pelas famosas exposições de flores da cidade. No condado vizinho de Wiltshire fica Avebury, onde umas estranhas pedras apontam para o céu. Estas pedras são monumentos pré-históricos e esta pequena aldeia possui-os em maior quantidade do que qualquer outra do país. As pedras datam do 2º milénio a.C. e os visitantes deambulam pela aldeia ponderando certamente no significado religioso das pedras veneradas. Stonehenge, no meio da planície de Salisbúria, é o maior círculo de menhirs da Europa, um templo grandioso de uma era passada. Imaginem o imenso esforço que foi levantar estas pedras enormes para edificar um monumento ritual. Os círculos de pedras estavam provavelmente ligados a acontecimentos importantes como o solstício de verão. Também de fazer suster a respiração, se bem que de um modo diferente, é o castelo do século XI de Arundel, em Sussex, o lar ancestral dos duques de Norfolk. O grande castelo é um verdadeiro tesouro arquitetónico. Tunbridge Wells, no condado vizinho de Kent, é uma daquelas elegantes e espaçosas cidades que elevam a qualidade de vida dos ingleses. A sua popularidade cresceu no século XVII, época em que as suas termas competiam com as estâncias termais do continente. As suas águas tinham a fama de curar todos os males, e a terapia termal transformou-se numa indústria florescente. A prosperidade de Tunbridge Wells estava assegurada. O castelo de Bodiam, no meio do verde dos campos ingleses, foi construído no século XIV perante a ameaça da invasão francesa. As cidades vizinhas de Rye e Winchelsea tinham sido atacadas, mas Bodiam nunca chegou a ser sitiado, tendo sobrevivido praticamente incólume, um autêntico castelo de compêndio. A história do castelo de Leeds, perto de Maidstone, é uma repetição da história da própria Inglaterra. Romântica, acidentada, sensacional. Situado numa ilha no meio de um lago, é um dos castelos mais belos do mundo. O Salão dos Banquetes ocupa toda a extensão da ala oeste do castelo, 23 metros. As tapeçarias flamengas do salão datam do final do século XV e do princípio do século XVI. Cantuária é a sede do arcebispado primaz da Inglaterra. Nos Contos de Cantuária, Chaucer escreveu: "Todos os condados da Inglaterra vão dar à Cantuária." O assassinato do arcebispo Thomas Becket na Catedral, em 1170, iniciou a tradição das peregrinações. Em todos os recantos da cidade podem ver-se edifícios do período medieval, apesar da maior parte do património da cidade ser resultado da invasão normanda. Porém, o coração da cidade continua a ser a Catedral, com a sua imponente arquitetura, belos vitrais e elaborados trabalhos em talha. Eis o Palácio de Windsor, há 900 anos residência e sepultura dos reis e rainhas ingleses. Para quem o contempla pela primeira vez, o Castelo de Windsor é uma visão inolvidável, uma miragem de torres, ameias e pináculos que compõem uma silhueta espetacular.
Foram muitos os reis que deixaram a sua marca em Windsor. A estátua da Rainha Vitória comemora os 50 anos do seu reinado. Para uma cidade com apenas 30.000 habitantes, Windsor possui uma variada gama de lojas especializadas. O Palácio de Hampton Court foi oferecido a Henrique VIII, o impulsivo monarca das 6 esposas, e foi projetado para ser o palácio mais belo e extravagante da Europa. Há vários séculos que Oxford é um famoso centro de aprendizagem, rivalizando em importância com Atenas, Roma e Paris. Todavia, ela não é apenas uma cidade universitária e uma obra de arquitetura, é também uma cidade comercial e industrial, combinação que faz dela um dos locais mais fascinantes do mundo. O poeta Matthew Arnold cantou os pináculos oníricos de Oxford e a silhueta da cidade continua a encantar a vista. O quase indefinível espírito da cidade toma conta de visitantes e estudiosos, e muitos deles regressam uma vez e outra vez, incapazes de resistir ao seu apelo. O Teatro Sheldonian foi desenhado por Christopher Wren. Foi o seu primeiro trabalho, em grande escala, tendo sido inaugurado com grande pompa em 1669. O final do século XII assinalou o verdadeiro nascimento da universidade que, desde então, tem influenciado a cultura, a educação, a ciência e a política em todo o mundo. Os passeios no rio são um tradicional passatempo dos estudantes que aprendem a dominar a arte de impelir um barco com uma vara. O orgulho cívico está patente nos cuidados com a cidade. As flores dão cor aos edifícios e dos autocarros descapotáveis, os visitantes podem constatar as enormes somas de dinheiro que têm sido gastas para restaurar e limpar a pedra dos colégios e dos edifícios da universidade, restituindo-lhes as fachadas cor-de-mel. Oxford não é apenas um santuário do passado, é um centro académico. Os seus edifícios históricos acolhem alguns dos maiores cérebros do mundo. A atmosfera erudita que se respira nos colégios magníficos e as tradições honradas pelo tempo fazem parte integrante do encanto da cidade. Os montes arredondados dos Cotswolds ocupam o coração de Inglaterra. Este paraíso de paz é uma zona de excepcional beleza, à qual as casas feitas de pedra local emprestam um encanto adicional. Passemos dos montes distantes às pequenas cidades como Burford, um local delicioso que soube preservar o que o passado tinha de melhor para gáudio dos visitantes do presente. Em algumas aldeias, os cepos onde os transgressores eram humilhados mantêm-se em perfeito estado de conservação. Em Inglaterra há lugares, longe da loucura das multidões, onde se pode sentir o bucolismo da paisagem. Bourton-on-the-Water é o principal centro do norte dos Cotswolds. E esta é a aldeia em miniatura, uma réplica exata de Bourton, inaugurada em 1937 para comemorar a coroação do rei Jorge VI. A aldeia em miniatura levou 5 anos a fazer. 1 ano para fazer as medições das 46 casas e mais 4 para as construir à escala. E aquilo que foi feito como passatempo é hoje uma grande atração local. Stratford-upon-Avon é o local de nascimento de William Shakespeare. O rio Avon é um curso de água encantador e mesmo sem o chamariz do seu bardo, Stratford seria uma cidade importante. O Real Teatro Shakespeariano foi inaugurado em 1932 como uma homenagem internacional ao mais famoso dos dramaturgos. Foi nesta casa que ele nasceu, em 1564. Atores shakespearianos representam as suas obras na Swan Theatre.
E quem vá assistir às peças tem a oportunidade de conviver com os tespianos no pub Dirty Duck. Toda a cidade, com as casas de vigas de madeira à vista, forma um palco natural para a época e obra de Shakespeare. Esta bela casa Tudor, onde viveu Susana, a filha do poeta, é um dos imóveis preservados como monumentos nacionais. Homenagear Shakespeare é uma indústria local muito lucrativa. O produto é tipicamente inglês e alimenta um negócio florescente. O castelo de Warwick fica a apenas a 13 km de Stratford-upon-Avon. Trata-se de um castelo medieval extremamente belo e de rara qualidade que alberga uma importante coleção de armas e armaduras. Viajemos para leste até Cambridge e apreciemos a visão inesquecível do King's College e da sua magnífica capela gótica. A cidade deve a sua fama e prosperidade à Universidade do século XIII. O rio Cam descreve o seu curso sinuoso através do centro de Cambridge. Os barcos a remos são uma tradição florescente há centenas de anos. O romantismo do rio parece enfeitiçar os jovens casais. Um quente dia de verão, o ondular preguiçoso das águas e pensamentos que levam a uma proposta de casamento. Uma atmosfera sentida por quem passa. A tranquilidade do rio contrasta com a animação das ruas. Cambridge atrai 4 milhões de visitantes por ano, vindos de todo o mundo. Uma cidade para todas as estações e para todo o género de pessoas. O esplendor de Cambridge provém da magnificente arquitetura dos edifícios da universidade. E os colégios, mais de 30, desfrutam de uma invejável reputação pelas suas conquistas intelectuais. A bela entrada de St. John's College atrai infalivelmente os olhares de admiração dos visitantes. A torre do portão em tijolo ornamentada com pedra está magnificamente decorada. Outrora, um centro de aprendizagem só para ricos e privilegiados, está hoje aberta a todos os que consigam passar nos exames. Perto de Cambridge fica a cidade de Ely, dominada pela catedral que data de 1083. A catedral situa-se no meio de um fértil terreno de cultivo e está a ser totalmente restaurada. Aldborough, na costa de Suffolk, é um porto de pesca desde a Idade Média, assediado pelas investidas do mar que já arrasou algumas das casas. É também o palco para um festival de música fundado pelo compositor Benjamin Britten. Southwold é uma elegante estância balnear com 6 canhões no seu largo principal. No século XVII, a cidade precisava de se proteger dos franceses. Hoje, o seu farol e as casas georgianas fazem os encantos dos visitantes. Avançando para o interior, encontramos Woolbridge, uma atraente cidade cujas origens remontam à época saxónica. Ali perto ergue-se o castelo de Orford, construído pelo rei Henrique II em 1165 para controlar os prósperos e independentistas anglos do leste. Orford perdeu a importância e o poder de fogo dos seus canhões deixou de ser necessário, embora as crianças encontrem outros usos para eles. O castelo de Framlingham é outra das atrações do século XII em Suffolk. O moinho de Flatford, imortalizado pelo pintor John Constable, o facto de ele ter pintado aqui fez com que se chame esta região a região de Constable. Os moinhos contribuem para embelezar a paisagem. O condado de Suffolk possui casas antigas deslumbrantes, aldeias adormecidas e locais característicos que nos encantam. Os edifícios de barrotes à vista, de cores desmaiadas e profusamente decorados, revelam riquezas do passado ganhas no dia-a-dia do negócio da lã. Para Napoleão, os ingleses eram uma nação de lojistas, mas na verdade são uma nação de jardineiros. Estes jardins de Bressingham, em Norfolk, são uma atração pública. O proprietário, Alan Bloom, é também um entusiasta das máquinas a vapor e dirige o seu próprio museu. Há uma certa nostalgia à volta da era da máquina a vapor, uma época áurea para o caminho de ferro. E o ruído de uma locomotiva a vapor é sempre um acontecimento, tanto para velhos como para novos. Somerleyton Hall é uma mansão do princípio do século XIX onde não se olhou a despesas.
É lá que vive o aristocrata Lord Somerleyton. Deu um passeio de carro até Norwich, a capital de Norfolk. O rio, repleto de embarcações de recreio, é uma artéria vital da cidade cujas origens remontam há 1000 anos atrás, quando era uma povoação saxónica. A ponte de Bishop Bridge mantém-se de pé passados 700 anos. A via fluvial foi muito importante na construção da ilustre Catedral de Norwich. A sua construção foi iniciada em 1096 e é quase inteiramente normanda, com alguns acréscimos medievais. A catedral é o maior tesouro arquitetónico de Norwich. No centro da cidade, vêem-se algumas casas antigas perfeitamente preservadas. No mercado ainda existem os lugares de flores, onde os dandies da regência encomendavam os ramos para as suas amadas. No horizonte, do outro lado da praça do mercado, avista-se o castelo normando, hoje transformado em museu. Norwich foi palco de grandes pestes, da revolta dos camponeses em 1549, de enforcamentos públicos, de tudo aquilo de que é feita a história. Ligados a Norwich estão os Norfolk Broads, uma rede de cursos de água única na Europa. A água tem uma aura de magia, em nenhum lugar mais patente do que no cenário natural dos lagos. Escavados pelo homem para extrair a turfa que servia de combustível no século XIII e alagados pela subida do mar, os Broads são interligados por rios. O resultado é um recreio de férias com 320 km de águas navegáveis. É um lugar idílico, um lugar onde se pode comungar com a natureza ao longo dos rios sinuosos que atravessam uma das mais belas regiões campestres da Inglaterra. O governo concedeu a esta região o estatuto de Parque Nacional. A melhor maneira de ver os Broads é de barco, embora na época alta seja uma das vias fluviais mais movimentadas da Grã-Bretanha. Mas para muitos, este é ainda um paraíso, especialmente para aqueles que preferem a emoção dos barcos à vela. Os Broads são o centro de uma das mais antigas indústrias nacionais, a indústria do colmo. Ainda há quem colha as canas à mão e diz-se que o colmo de Norfolk é o melhor do mundo. Os métodos variam dos medievais até aos mais modernos, mas o produto é sempre o mesmo e a procura de colmo excede a oferta. As casas de telhado de colmo são as casas dos sonhos de muita gente. Nos condados orientais mais secos, um telhado de colmo pode durar 80 anos. A costa norte de Norfolk é um reino de marinheiros, pescadores e observadores de aves. Blakeney, com o seu porto pitoresco, transformou-se numa zona de férias da moda. As casas de pedras boleadas contribuem para a qualidade paisagística do litoral. Em Wells Next to Sea, rasgada por ruas estreitas que vão dar ao porto, também se sente o aroma salgado do mar. As pequenas oficinas de artesanato e as lojas de antiguidades, embutidas na paisagem, despertam o interesse dos colecionadores durante a época estival. As casas e os celeiros desta zona de Norfolk têm sido preservados com amor e carinho, e alguns deles foram convertidos em lojas e casas de habitação. Holt, uma cidadezinha do interior, guarda o aspecto tradicional da região. O almirante Nelson nasceu na aldeia vizinha de Barhamthorpe, onde seu pai era prior e onde continua a ser considerado um herói. Nos bares da costa, as pessoas continuam a reunir-se para cantarem canções de marinheiros. King of the seas, says you throw a line and I'll throw you a breeze in this windy old weather, stormy old weather, and when the wind blows. A antiga Fisher Fleet, em King's Lynn,
Era o cais de embarque dos marinheiros que durante 1000 anos viveram da apanha das amêijoas, mexilhões e camarão. Os marinheiros são gente de raça, para quem a profissão é um estilo de vida. Houghton Hall, um dos mais belos exemplos da arquitetura palaciana em Inglaterra, foi construído no século XVIII por Sir Robert Walpole, o primeiro-ministro do país. Hoje é a residência dos marqueses de Cholmondeley. Nos estábulos da mansão podem apreciar-se várias raças dos cavalos robustos da região. Pode dizer-se que o cenário onde estes cavalos se passeiam é, no mínimo, invulgar. A caça à raposa é um desporto secular nesta região. A caçada de West Norfolk é uma das mais antigas do país. Holkham Hall, mais um exemplo grandioso da arquitetura palaciana, é a residência dos duques de Leicester, em Norfolk. O salão de mármore é o seu mais famoso atributo. A magnificência da entrada deste salão apanha os visitantes de surpresa. A construção da casa foi tão meticulosa que demorou 30 anos a concluir. Estamos a ver a fachada esculpida do órgão Marenghi, um dos vários que entretém os visitantes do Museu do Órgão, em Thursford, e que proporcionam um espetáculo deslumbrante. O fundador do museu, George Cushing, possui também uma boa coleção de locomotivas a vapor e recebeu um louvor da rainha pelo seu trabalho na preservação de relíquias da era da máquina a vapor. Para George, este é sem dúvida um trabalho feito com amor. A alfazema, originária da época romana, é o produto agrícola mais colorido da região. O leste de Inglaterra é uma zona muito fértil e os frutos da terra são abundantes. Todos os verões, centenas de recrutas ajudam a colher os morangos. E há sempre quem esteja disposto a dar uma ajuda. As caravanas de ciganos percorrem as veredas campestres e é frequente vê-los a trabalhar nas quintas durante os períodos de maior azáfama. O vendedor ambulante da tabuleta com o nome da cidade de Swaffham é uma lenda local. Diz-se que, seguindo as indicações de um sonho, desenterrou 2 potes cheios de ouro no seu jardim. Ainda há quem venha procurar tesouros na feira, que se realiza todos os sábados. A feira é famosa pelas suas pechinchas e é motivo para um agradável passeio. No entanto, ainda ninguém descobriu nenhuma fortuna. Todas as semanas o antigo mercado anima a vida de Swaffham. Às terças, a feira de King's Lynn é outra famosa instituição com 750 anos. A prosperidade da cidade assenta no seu papel de centro mercantil para a comunidade rural e no seu porto, ativo desde há 1000 anos. Rurais e cidadinos misturam-se na praça do mercado em busca de produtos frescos. Os ditos espirituosos dos vendedores dão colorido ao quadro. One down there, ladies and gentlemen, 18p, 6 cups, 6 saucers, 6 side plates. English, eggshell, bone china. Got made in Hong Kong, a Taiwan, a ping pong, a gone wrong. Nas galerias subterrâneas do século XV de Trinity Guildhall, famosa pela sua frontaria achadrezada em pedra, as salas régias guardam os tesouros da cidade. A magnífica coleção inclui a famosa taça da amizade do rei João. Segundo a lenda, a taça fazia parte do tesouro perdido pelo rei João em 1216, quando as carroças que o transportavam ficaram atoladas na lama e foram apanhadas pela subida do mar da costa leste.
Na verdade, a taça em prata esmaltada foi feita um século mais tarde, mas é a peça de baixela secular medieval mais antiga que se conhece. Nas proximidades fica a propriedade real de Sandringham, a residência de campo privada da rainha. Os portões em ferro forjado foram feitos em 1862 para a Grande Exposição de Londres e depois oferecidos como presente de casamento ao príncipe de Gales, que viria a ser o rei Eduardo VII. Querida e velha Sandringham, o lugar do mundo de que mais gosto, escreveu o rei Jorge V. A atual rainha partilha o afeto do seu avô por este encantador retiro campestre, um engraçado recanto da Inglaterra, onde existem 7 aldeias tranquilas. A igreja paroquial de Santa Maria Madalena possui uma riqueza feita de cores brilhantes. Grande parte da decoração é uma homenagem ao rei Eduardo VII. O altar e os retábulos em prata foram oferecidos à rainha Alexandra em 1911 por um amigo americano, Rodman Wanamaker. O ouro e a prata trabalhados da pequena igreja tornam-na única. É um dia especial em Sandringham. A rainha Isabel e outros membros da família real chegaram e juntaram-se na igreja com os trabalhadores da propriedade para assistirem ao serviço religioso. A rainha Isabel e a rainha mãe fizeram uma pausa para conversarem junto ao portão principal. Ambas recebem flores das mãos das crianças que as esperavam. As flores colhidas nos jardins locais fazem as delícias dos visitantes reais. Uns agradáveis momentos de descontração antes do almoço dominical. O príncipe Carlos e a princesa Ana aguardam pacientemente enquanto a fila interminável de crianças entrega os seus ramos de flores. A família real tem ainda tempo para trocar umas palavras com um grupo de hóspedes de uma colónia de férias para deficientes que existe nas proximidades. A princesa Ana preocupa-se em saber se não estarão a apanhar demasiado frio neste dia de inverno. A rainha graceja e sorri. Para os visitantes em cadeira de rodas é uma ocasião inesquecível. A rainha-mãe alegra-lhes o dia com algumas palavras animadoras antes de lhes acenar um adeus. Viajemos para o oeste e visitemos o castelo de Rockingham, onde está a Arca do Tesouro do Rei João. Estão aqui guardadas outras relíquias reais, incluindo o floral concedido por Isabel I, onde era autorizada a realização de uma feira. O castelo de Rockingham, em Northamptonshire, foi construído para Guilherme, o Conquistador. Em 1530, Henrique VIII deu-o a Edward Watson e a família Watson ainda hoje o habita. Charles Dickens encenou e representou várias peças neste castelo. O castelo de Belvoir fica no topo de uma colina sobranceira ao Vale de Belvoir, no Leicestershire, e está associado a vários dos episódios mais sangrentos da história de Inglaterra. A Guerra das Rosas, uma conspiração para matar a rainha Isabel I, e um cerco de 4 meses durante a Guerra Civil. O castelo atual foi construído em 1816, mas desde o século XI que aqui existe um castelo. Belvoir, a residência do 10º Duque e Duquesa de Rutland, constitui um fantástico local de filmagens para filmes como O Jovem Sherlock Holmes e O Pequeno Lord. A galeria de quadros possui pinturas excelentes. O rei Henrique VIII, captado em todo o seu vigor e majestosidade por Holbein, é um dos melhores retratos. O seu reinado de quase 30 anos foi um período memorável na história inglesa. A sala mais grandiosa do castelo é talvez o Salão Isabelino, com o seu maravilhoso teto pintado. A decoração é maravilhosa. Figuras de Júpiter, Juno e Mercúrio travam as suas batalhas mitológicas observados por Vênus e Cupido. Um teto espetacular num castelo que deve muito à inspiração de Isabel, a quinta duquesa de Rutland. É de facto uma casa de tesouros. A taça de ponche em prata pesa quase 56 quilos. Os campos verdejantes de Nottinghamshire são o epítome de Inglaterra. Estamos na terra do lendário Robin dos Bosques, que roubava os ricos barões do século XIII para dar aos pobres. As histórias de Robin dos Bosques continuam vivas, atraindo visitantes à terra onde o herói dos camponeses da velha e alegre Inglaterra combatia com a sua esperteza o xerife de Nottingham. As aldeias isoladas e o forte sentido de história rural de Nottinghamshire contrastam com a sua reputação de terra industrial.
mas a suave paisagem e o seu folclore rico em mitos e fábulas são dos melhores do país. A dança de Morris continua a fazer sucesso num condado onde as velhas tradições permanecem bem vivas. A celebração da primavera e da nova estação das colheitas é marcada pela coroação da Rainha de Maio. A criação de rosas é uma tradição com mais de século e meio. Nottingham afirma mesmo ter inventado novas e elegantes rosas. Estas belas flores são procuradas em todo o mundo. Mas é esta personagem colorida que está presente em todo o lado. A estátua de Robin dos Bosques ergue-se por baixo das muralhas do castelo de Nottingham, a praça forte do xerife cuja vida foi atormentada por Robin. O homem que tão bom uso fez do seu arco e flecha nunca será esquecido. A floresta de Sherwood, refúgio de Robin dos Bosques e dos seus homens, é atualmente um dos pontos mais visitados. O grande e majestoso carvalho, com 1000 anos de idade, teria dado um esconderijo perfeito. Presentemente, a vida e a época dos fora da lei é revivida na floresta onde eles terão cavalgado por entre as árvores e jantado os veados do rei. As proezas dos cavaleiros de outrora foram transformadas em espetáculos do século XX. O moderno banquete medieval proporciona a alegria e a jovialidade dos tempos de Robin dos Bosques, mas a comida e a bebida são muito melhores. Aqueles que sonham com o papel de João Pequeno ou dos seus companheiros, Will Scarlet e Lady Marian, podem agora usufruir de uma existência mais civilizada. As coisas não eram tão cor-de-rosa para o sexto Lord Byron, destinado a tornar-se um dos maiores poetas ingleses, quando herdou a abadia de Newstead, em 1798. Ele tinha apenas 10 anos de idade e a abadia estava em ruínas. Os visitantes do parque podem compreender porque é que Byron, apesar de estar na pobreza, tanto amava este local. No entanto, em 1817, vir-se-ia obrigado a vender a propriedade. Atualmente devolvida ao seu antigo esplendor, a casa acolhe relíquias do tempo de Byron. Peregrinos literários afluem de toda a parte do mundo para ver o condado onde ele cresceu e a sua amada abadia. David Herbert Lawrence, outro gigante da literatura, nasceu num ambiente muito mais humilde em 1885 em Eastwood, uma vila mineira. Lawrence, hoje o filho mais famoso da vila, foi em tempos alvo de críticas por ter escrito o romance O Amante de Lady Chatterley. No átrio da igreja, a lápide do jazigo da família registra com tristeza que o grande homem repousa noutro lugar. Lawrence morreu em 1930 no sul da França, mas apesar do seu corpo estar sepultado em Vence, o seu espírito pertence a Eastwood. O campo inglês, imortalizado por Lawrence, está repleto de pequenas surpresas. A pequena cidade de Southwell, mergulhada nos sonhos da sua pacatez, tem os seus segredos. Foi o primeiro sítio onde se cultivou a famosa maçã Bramley, mas a sua maior glória é a igreja de Southwell, a quem chamam a Catedral Desconhecida. O que distingue a igreja de Southwell é a pedra trabalhada. Na casa do capítulo, de forma octogonal, os canteiros criaram uma das maravilhas da Grã-Bretanha. As plantas e os animais são um ótimo exemplo da arte do escultor. As complexas figuras lavradas na pedra há 700 anos são um testemunho duradouro da arte dos canteiros. O antigo costume pagão de enfeitar as fontes é ainda praticado em alguns condados ingleses. Todos os dias da Ascensão, as fontes são decoradas com desenhos feitos com pétalas de flores. O verão nas regiões calcárias traz sempre consigo a ameaça da seca. Consequentemente, os espíritos tinham de ser apaziguados. E não há melhor maneira para pôr os espíritos bem dispostos do que oferecer-lhes quadros tão belos como este. A história religiosa passa por Nottingham, local de nascimento de William Booth, o fundador do Exército de Salvação. A casa em socalcos do inflamado pregador está agora aberta ao público. Nottinghamshire tem outros motivos para ser famoso. A indústria de renda contribuiu para a prosperidade do condado, uma indústria cujo produto foi e continua a ser a renda feita à mão.
Os movimentos delicados do artesão, manuseando os fusos para formar padrões celebrizados pelo tempo, produzem a melhor renda de Nottinghamshire. Mas a ingenuidade dos engenheiros encontrou uma maneira de fazer renda com uma máquina de ferro movida a vapor. O Wollaton Hall foi construído em 1588, no ano da Armada. Cercado por um parque de veados, exalta a história de Nottinghamshire como centro energético da Inglaterra. As máquinas deixaram de trabalhar, mas ainda ilustram bem a perícia dos pioneiros vitorianos. A estação de bombagem de Pepplewick foi alimentada a carvão durante mais de 100 anos, desde a época isabelina que o carvão faz a fortuna do condado. A estação de bombagem foi construída para dinamizar o sistema pioneiro de fornecimento de água a Nottingham, o primeiro sistema de alta pressão de Inglaterra, evitando que a contaminação chegasse às condutas de água. A estação foi preservada para os admiradores da época áurea da máquina a vapor. No moinho de vento de North Leverton, a velha maquinaria ainda funciona, moendo os cereais dos agricultores locais. O moinho produz farinha desde que foi construído em 1813. As pás continuam a girar graças aos seus defensores que restauraram o moinho. Eis as águas apressadas do rio Trent, em Newark. Passear de barco no rio Trent dá-nos uma nova perspectiva da cidade e do condado. O rio continua a ser uma via comercial que vai até Nottingham, mas as embarcações de recreio são cada vez mais populares. O rio é uma ótima maneira de chegar a Newark. A cidade deve o seu encanto em parte ao Trent, em parte ao facto de ser um local movimentado. O evangelista John Wesley descreveu Newark como uma das cidades mais elegantes de Inglaterra. Dominada pela flecha da igreja de Santa Maria Madalena, a Praça do Mercado é um local maravilhoso. Trata-se de um mercado igual a tantos outros, mas este está rodeado por hospedarias e lojas do século XIV. Ao longe, as ruínas do castelo servem para nos lembrar que a cidade recusou submeter-se a Oliver Cromwell durante a Guerra Civil Inglesa. Newark suportou 3 cercos. Em 1643, os homens de Cromwell atacaram Newark, leal à coroa, com uma força formada por soldados escoceses e ingleses. Após uma batalha encarniçada, as tropas de Cromwell retiraram. Foram precisos mais 3 anos de cercos e de lutas para obrigar Newark a render-se. Do campo de batalha, passemos para a tranquilidade de Alton Towers, no norte de Staffordshire. A concessão dos belos jardins de Alton foi iniciada em 1820 por Charles, o 15º conde de Shrewsbury. Os jardins eram visitados por senhores e damas da fidalguia e ainda hoje são considerados os mais belos das Ilhas Britânicas. Na beleza de um cenário de outros tempos, Alton Towers funciona presentemente como um parque de lazer. Para surpreender os seus convidados, o conde mandou construir algumas extravagâncias exóticas como esta fonte em forma de pagode. Os vales de Derbyshire são fonte de inspiração e destino de lazer, uma zona de uma beleza suave e rústica. Foi aqui, em Cromford, que Sir Richard Arkwright concebeu as ideias que haviam de levar à Revolução Industrial. Ele precisava de um meio de transporte entre as suas fábricas e o mar, e a solução que arranjou foi o Cromford Canal. Mas fazer canais em terrenos montanhosos levanta problemas hidráulicos. Para os resolver, construiu uma estação de bombagem em grande estilo. A estação esteve votada à ruína durante 40 anos, até um grupo de entusiastas a restaurarem.
Os trabalhos demoraram 8 anos, mas agora a máquina funciona melhor do que nunca. O êmbolo de 10 metros consegue elevar 4 toneladas de água 7 vezes por minuto, alimentando o canal com as águas do rio Derwent. Atualmente, o canal foi reaberto, graças aos esforços do mesmo grupo de pessoas empenhadas. O barco foi avançando através de um cenário que faz parte do património industrial inglês. A força de um só cavalo é quanto basta. Nada que se compara à força da máquina de bombagem. O Museu Nacional do Carro Elétrico em Creech proporciona outro tipo de passeios nostálgicos. Abrigados na paragem vitoriana, os passageiros não têm de esperar muito. Os elétricos partem de 10 em 10 minutos. O museu possui 35 veículos datando de 1873. O esplendor agreste dos vales de Derbyshire estimula o espírito. A inacessibilidade selvagem é um hino à liberdade. Este é um lugar de paz e solidão, onde só as ovelhas perturbam o silêncio. Os caminhantes avançam por meio da urze, explorando vastas extensões de campos virgens. Poucas paisagens podem rivalizar com este mosaico de verdes, e o número de pessoas que o aprecia não para de aumentar. Os caminhos por onde passavam os carris transformaram-se em pistas de bicicletas que permitem o acesso aos campos. Os vales são um parque natural e os guardas vão indicando os locais de interesse. Os viadutos recordam a era do caminho de ferro, ligando vales cuja beleza resume a magnificência do Derbyshire. Imagine-se um operário fabril de uma das cidades enegrecidas pela fuligem da Revolução Industrial no começo do século. Veja-se a sonhar com um raro e desejado feriado. Começará então a perceber o afeto que os habitantes locais têm pelos vales do Derbyshire. O moinho de Caudles em Roseley continua até hoje a tentar domesticar a força da água. O moleiro ainda faz farinha, que vende no local, utilizando apenas a energia do rio. No momento em que o mundo luta por uma energia mais eficaz, talvez a força da água acabe por regressar. No vale do rio Wye, aninhado debaixo dos montes arborizados, fica a capital da Peak District, Bakewell. As suas nascentes ricas em ferro são conhecidas desde a época saxónica. Bakewell possui alguns edifícios antigos muito belos, cujos jardins são o orgulho dos seus proprietários, que cuidam deles com devoção. A cidade é afamada pelas suas flores e pelos seus doces. O pudim de Bakewell é uma especialidade muito apreciada pelos ingleses. O mercado das segundas-feiras é outra das atrações de Bakewell, realizando-se semanalmente desde 1330. As pessoas não vêm aqui só para comprar ou vender, mas também pelo convívio social. Haddon Hall é uma mansão senhorial da Idade Média, construída há 600 anos e a mais completa de Inglaterra. Com o tempo, os jardins magníficos invadiram a casa. O salão dos banquetes mantém-se tal como era originalmente, e os 33 metros da longa galeria fazem jus ao seu nome. O teto de barrotes da capela foi restaurado em 1624
e os murais medievais descobertos por baixo de várias camadas de cal são a razão da sua fama. Um deles, representando São Cristóvão com o menino ao colo, embora com as cores ligeiramente desbotadas, permanece tão vivo como no dia em que foi criado. A alguns quilómetros para sul fica a vila de Winster, com o seu antigo e robusto mercado coberto. A sua preservação está a cargo do Estado, que o utiliza como centro de informações. A diligência Gay Gordon era utilizada regularmente há 150 anos atrás para fazer o trajeto entre Londres e Edimburgo. Hoje, o seu destino é Chatsworth. Situada nas margens do rio Derwent, no Parque Nacional de Peak District, Chatsworth é uma propriedade sem igual. As zonas ajardinadas, aproveitando os acidentes do terreno e as vistas sobre o campo, foram concebidas por esse genial paisagista Capability Brown. Chatsworth possui a atmosfera romântica que Brown lançou na moda no século XVIII. A construção da casa, residência dos duques de Devonshire, principiou modestamente em 1552, mas a maior parte do que é hoje visível foi obra do primeiro duque no final do século XVII. A capela permanece intacta desde há 300 anos. O teto do salão dos jantares de gala, concebido mais para ostentação do que para ser funcional, foi pintado por António Verrio. O teto e a talha fornecem um enquadramento ao mobiliário e aos quadros de uma sala concebida para receber reis e rainhas. A biblioteca faz parte de uma remodelação feita em 1830, mas o teto em estuque trabalhado de Eduard Gotch, com pinturas de Verrio, é originário do período do primeiro duque de Devonshire e coroa a espetacular biblioteca com mais de 17.000 volumes. A grande sala de jantar é também resultado dessa ampliação em 1830. O primeiro jantar que aqui se realizou foi oferecido à Princesa Vitória, então com 13 anos. Foi a primeira vez que ela comeu na companhia dos adultos. O sexto duque dizia que o teto abobadado dava-lhe a sensação de estar a comer dentro de um enorme baú. A Galeria das Estátuas abriga uma valiosa coleção de figuras esculpidas em pedra do século XIX, uma paixão do sexto duque. Esta é a taça de Chatsworth, o maior vaso ornamental feito com a pedra local, a que se chama Blue John de Derbyshire. Esta pedra é conhecida há séculos. Foram mesmo encontrados vasos de Blue John nas ruínas de Pompeia. O trabalho da pedra é uma arte que exige, sobretudo, muita paciência. No seu estado original, esta pedra tem um tipo diferente de beleza. Os apetrechos mineiros do século XIX estão em exposição, mas o verdadeiro deslumbramento é despertado pelas raras e magníficas grutas de pedra Blue John. Em Castleton, as visitas guiadas às grutas fazem parte de uma nova indústria. Barcos cheios de turistas penetram nas grutas escavadas por rios subterrâneos há milhares de anos atrás. O labirinto de grutas no interior das montanhas foi formado por uma combinação de chuva, acidez, solo turfoso e pedra calcária. O cenário resultante, decorado com estalactites e estalagmites, é a joia subterrânea dos vales do Derbyshire. Sigamos para noroeste e visitemos a antiga cidade de Chester com as suas duas camadas de lojas. Os rows são galerias sobrelevadas com lojas ao nível do primeiro andar. Não há nada igual em toda a Inglaterra. A origem da cidade remonta ao século XIII, embora tenha começado por ser uma cidade militar romana, onde esteve aquartelada durante quase 200 anos a famosa 20ª Legião. Os romanos puseram-lhe o nome de Deva, que significa local sagrado, inspirando-se na deusa do rio Dee. Há várias gerações que os poetas se referem liricamente à região dos lagos, em Cumbria, mas nenhum foi mais eloquente que William Wordsworth, que nasceu aqui em 1770. Sendo um homem de visão, procurou proteção para esta região de lagos misteriosos, montanhas e vales serenos e inexplorados. Os rios pertencem aos poetas, as rochas aos aventureiros, e são muitos os que se mostram dispostos a aceitar o desafio. A escalada é um passatempo cada vez mais popular e este lugar escarpado é o sítio ideal para aprender a lidar com as cordas.
A norte de Derwentwater temos Keswick, com o seu antigo tribunal do século XVI, o Moot Hall, na praça principal. A cidade recebe habitualmente a visita de caminhantes que aqui têm a oportunidade de verificar as provisões e os robustos sapatos para caminhar antes de se aventurarem nos campos dos arredores. A recompensa não se faz esperar e os caminhantes descobrem uma das paisagens mais pitorescas do país, um lugar de cores e texturas contrastantes. Mas é das alturas gloriosas dos montes que a verdadeira beleza desta região é revelada. Os caminhantes descansam em pequenos abrigos ao longo do percurso, mas depressa se apercebem que as montanhas têm mais ovelhas que pessoas. Entre o nascer do sol e o entardecer, os lagos refletem as mudanças de estações, proporcionando tranquilidade e solidão. O pôr do sol cria a sua própria magia sobre as águas onduladas dos lagos. Um arco-íris ilumina as águas. Não admira que Wordsworth lhe chamasse o lugar mais belo do mundo. Kendal, situada no vale do Rio Kent, mantém-se tal como era no tempo de Wordsworth, o principal mercado e porta de entrada da região dos lagos. É uma cidade bonita, outrora possuidora de uma indústria têxtil fundada pelos tecelões flamengos, que forneceu o lema da cidade: "A lã é o meu pão". Há 150 anos que se fazem cruzeiros para conhecer o lago Windermere, o maior e mais conhecido dos lagos ingleses, estendendo-se por mais de 16 quilómetros, quase até ao mar. A região dos lagos foi descoberta por viajantes há 200 anos atrás. O primeiro barco a vapor chegou em 1845 e, desde então, o número de embarcações de recreio tem vindo a aumentar. A qualidade cénica e o enquadramento natural do Windermere são a sua principal atração, mas há quem prefira atividades desportivas menos tranquilas. A província de Wordsworth merece todas as palavras eloquentes que inspirou, apesar de nas suas margens serem vivido alguns personagens tenebrosos. Há 200 anos atrás, um fidalgo local introduzia escravos e rum na região, mas hoje a região deve o seu sucesso aos lagos e não ao líquido ilícito. O antigo reino vizinho de Northumbria abrange atualmente os 4 condados mais setentrionais de Inglaterra e no mundo ocidental não há fronteira mais impressionante do que a muralha de Hadrian, construída há quase 2000 anos. A grande muralha, que se estende para este e para oeste ao longo de 117 quilómetros, tinha por finalidade proteger a civilizada província romana do sul dos bárbaros do norte. E nenhuma cidade fronteiriça possui uma história mais turbulenta do que Berwick-upon-Tweed. A cidade mudou 13 vezes de mãos durante a Guerra das Fronteiras, estando desde 1482 na posse dos ingleses. O eco das batalhas parece ouvir-se ainda e a cidade permanece rodeada pela muralha defensiva isabelina. A maré baixa permite o acesso a Holy Island, a ilha onde em tempos existiu um mosteiro celta. Porém, o castelo de Lindisfarne, construído para repelir os escoceses, continua de sentinela. Sobranceiro à baía de Bamburgh, o castelo do século XII guarda a antiga capital da Northumbria, que foi saqueada pelos dinamarqueses. Os donos do castelo de Alnwick estiveram numa desconfortável posição política durante toda a Idade Média. Apesar de estarem obrigados a defender a fronteira dos escoceses, aliavam-se aos reis escoceses quando isso lhes convinha. Troquemos o campo de batalha pela tranquilidade campestre. Os vales da Northumbria formam um quadro diferente. O panorama desta região, que ajudou a traçar o curso da história inglesa, pouco tem mudado ao longo dos séculos. Durham é uma das cidades visualmente mais estimulantes da Inglaterra.
A Catedral Normanda domina a cidade do topo de uma majestosa colina. A Catedral é o mais belo exemplo dos primórdios da arquitetura normanda da região e talvez da Europa. A sua majestosidade é realçada pela sua localização elevada. Sir Walter Scott dizia que ela era metade casa de Deus, metade castelo para combater os escoceses. A construção da catedral foi iniciada pelo bispo William de Calais em 1093 e a obra normanda foi concluída 40 anos mais tarde. Os tesouros que contém não são apenas uma coleção de objetos belos e interessantes. Através deles, ficamos a conhecer as crenças e as vidas das gentes devotas de Durham há mais de 900 anos atrás. Possuidora de uma localização magnífica, banhada em 3 frentes pelo rio Wear, Durham foi sempre uma fortaleza segura contra as invasões de dinamarqueses e escoceses. Hoje, o rio constitui uma agradável fonte de prazer. Durham está repleta de ruas e edifícios harmoniosos, apresentando uma mistura de estilos que foi evoluindo ao longo dos séculos numa cidade que cresceu à sombra da Catedral Altaneira. E a combinação entre o novo e o velho resulta bem. As casas bem preservadas, as ruas calcetadas e o orgulho cívico conjugam-se para formar a personalidade distinta de Durham. Os bispos príncipes da cidade, que eram simultaneamente governadores laicos e chefes religiosos, ocuparam o castelo durante quase 800 anos. Os bispos governaram Durham como cidade-estado até 1836 e possuíam poderes únicos. O Museu Bowes, perto do Castelo Barnard, acolhe peças de arte de importância nacional, entre as quais sobressai o seu cisne de prata. O rio de onde o cisne mecânico retira um peixe é feito de eixos de vidros giratórios. Julga-se que este cisne, em tamanho real, esculpido em prata, foi feito por um ourives londrino, um pouco antes de 1773. O cisne é posto a trabalhar 2 vezes por dia. A aldeia pescatória de Saydes, no Yorkshire, permanece tal como o capitão James Cook a terá conhecido em 1744. O célebre explorador trabalhou como aprendiz numa mercearia local, mas acabou por convencer a família a deixá-lo ser marinheiro. Foi em Whitby que aprendeu a arte de marear. O porto viu nascer os 3 navios que o levaram nas suas viagens à volta do mundo, incluindo o Endeavour, no qual Cook acostou em Botany Bay, na Austrália, em abril de 1770. Atualmente existe um itinerário organizado para marcar os seus feitos. Através do Vale do Worth, entramos na terra dos Bronte, fonte de inspiração para romances como O Monte dos Vendavais, um marco no romance de ficção. As 3 irmãs Bronte, Charlotte, Emily e Anne, trouxeram fama a este canto do Yorkshire. São quilómetros e quilómetros de um vazio inspirador. Mais além, na orla das Charnecas Peninas, fica a vila de Howard, que a família Bronte tirou da obscuridade. Em apenas algumas décadas, o valioso legado de romances, poemas e contos das irmãs Bronte transformaram Howard num grande centro de peregrinação literária. Hoje em dia, milhares de pessoas visitam a vila e o distrito que tanto influenciou a vida e a obra das irmãs Bronte. O Black Bull era o bar preferido de Branwell, o irmão das romancistas. O Museu Bronte, mobilado com relíquias da família, funciona no antigo presbitério, onde a família viveu desde 1820. O pai, o reverendo Patrick Bronte, era o pároco de Howard e é numa das criptas da sua igreja que quase toda a família está sepultada. O espírito das irmãs Bronte continua vivo e é quase impossível sair de Howard e dos seus campos sem sentir a sua presença. O castelo de Howard, no Yorkshire, é uma residência senhorial de tal modo luxuosa que levou os críticos a dizerem: isto é tudo muito bonito e muito grandioso, mas onde é que se come, onde é que se janta? A grandeza prevaleceu sobre o conforto, mas o palácio do século XVIII é um elemento que enaltece a paisagem. A decoração original da cúpula, da autoria de Pellegrini, foi destruída pelo fogo e recriada pelo artista canadiano Scott Mead. Segundo o rei Jorge VI, a história de York é a história de Inglaterra e são poucos os que discordam dele.
Foram os romanos que construíram a fortaleza junto ao rio Ouse e a sua influência é sentida até hoje numa cidade considerada uma das mais belas da Europa. As muralhas, originalmente construídas pelos romanos, são as mais compridas e mais bem preservadas do país. Cortadas por numerosas torres e portões de períodos diferentes, são um elo de ligação entre 20 séculos. A Torre de Clifford foi construída no final do século XIII, no local onde existia um castelo de madeira dos tempos de Guilherme o Conquistador. A cidade está repleta de marcos que recordam a história, desde a invasão dos vikings ao terrível cerco durante a Guerra Civil. Mas ninguém foi mais impiedoso do que Guilherme o Conquistador, que dominou a rebelião com uma política de terra queimada e destruição que causou uma extrema pobreza. A Catedral de York é uma das maravilhas da arquitetura ocidental. Vêm pessoas de todo o mundo para admirar a maior igreja católica da Inglaterra, restaurada na década de 1980, após o teto ter desabado durante um fogo fatídico. A Catedral do século XIII é senhora de muitas glórias e os seus vitrais são um dos seus maiores tesouros. Um monumento aos artistas que a construíram há 700 anos atrás. Caminhar pelas ruas de York, ladeadas de edifícios históricos, é como dar um passeio pela Idade Média. Não há rua medieval mais bonita na Europa do que o Shambles, com as suas casas semi-revestidas a madeira e as varandas suspensas. O Bobby inglês é tão tradicional como as casas de chá que servem a cerveja morna tão do agrado dos ingleses. A época áurea de York durou 100 anos a partir de meados do século XIV. A prosperidade da cidade devia-se à indústria da tecelagem. Minerva, deusa da sabedoria, simboliza a determinação dos padres da cidade em salvaguardar a arquitetura de York. A Câmara dos Mercadores reflete a riqueza e o poder dos comerciantes através dos séculos. Hoje em dia, o eterno encanto de York transforma-a num local diferente e atrativo onde viver e trabalhar. A igreja de Beverly, com as suas torres ocidentais de proporções perfeitas, ergue-se sobre os telhados vermelhos da formosa cidade. Burton Constable Hall, perto do Hall, é uma mansão isabelina construída por volta de 1570. O salão das escadarias, uma das dependências maiores, tem candelabros em forma de tulipa no corrimão, uma relíquia dos tempos da iluminação a velas. Há muitas mansões inglesas alegadamente assombradas. Nesta existem 3 fantasmas. Um deles diz-se ser do antigo proprietário, outro de uma freira que costuma ser vista flutuante pela galeria e o terceiro de uma ama do século XIX. A abadia de Thornton foi uma das grandes abadias do leste de Inglaterra. Hoje, a casa do portão do século XIV contempla tristemente o viajante, enquanto as estátuas da fachada oeste relembram o prestígio da abadia até o rei Henrique VIII ter encerrado os mosteiros. Um parque de veados é algo muito inglês e Normanby Hall possui 3 manadas que vagueiam em liberdade. A casa, construída para a família que em tempos possuiu o Palácio de Buckingham, é um museu da época. Este é John Sheffield, primeiro Duque de Buckingham. A casa sofreu várias alterações desde o seu tempo, mas a família Sheffield continua a residir aqui, apesar da mansão fazer parte do património do museu local. É tudo ao estilo do início do século XIX, desde as cores fortes e por vezes sombrias até ao mobiliário da época. Gainsborough Old Hall é uma prova de como os ricos viviam bem há 500 anos atrás. A ampla cozinha mantém-se como era na época medieval, com 2 enormes fogões prontos para assar um boi inteiro com a ajuda de um sistema de roldanas e corrente. Nem sequer falta o fantasma, a Dama de Cinzento, e as traves do teto estão no mesmo sítio onde estavam quando se ouviram os sinos anunciando os festejos de Ricardo III. Lincoln é a capital do condado e o eixo à volta do qual gira toda a sua atividade, tal como acontecia no período romano. Dentro das muralhas do castelo do século XI ficam os tribunais. Os prisioneiros, depois de condenados, eram encarcerados no castelo e levados para a capela para orarem. Eram fechados dentro de cubículos individuais, de onde podiam ver o capelão, mas não se viam uns aos outros. E tudo o que o capelão via era uma fila de cabeças.
A Catedral de Lincoln, iniciada em 1072, domina a cidade. A biblioteca, desenhada por Sir Christopher Wren, contém muitos livros raros. É aqui que está guardado um dos 4 pergaminhos originais da Magna Carta. Se a arquitetura se define como a arte de encerrar a luz e o ar num invólucro de pedra, então a Catedral de Lincoln é uma das obras-primas do mundo. Os corais contribuem para engrandecer a experiência visual. A música e a pedra trabalhada são um acompanhamento adequado para o esplendor dos vitrais da terceira maior catedral inglesa. O vitral circular, conhecido como o Olho do Bispo, é uma composição grandiosa feita com fragmentos de vidro medieval. Muito acima do estrado do coro, o famoso diabrete de Lincoln, o símbolo da cidade, sorri do seu elevado e majestoso trono. A arquitetura de Lincoln abrange 2000 anos. Os bons tempos e os maus tempos, desde os romanos até à atualidade. Mas a vitalidade dos velhos edifícios tem sido preservada e estão tão operacionais hoje como quando foram construídos. As lojas de antiguidades e recordações localizam-se essencialmente nas ruas históricas que retêm ainda o seu caráter medieval, apesar da passagem dos séculos. Lincoln pode orgulhar-se de possuir algumas das mais antigas casas da Inglaterra e colhe agora os frutos de ter sabido preservar o passado, oferecendo a atmosfera e o apelo do velho mundo. A memória do poeta Alfred Lord Tennyson, um dos famosos filhos de Lincolnshire, é homenageada pela cidade. Os seus livros e manuscritos estão guardados numa biblioteca especial para serem estudados por letrados. A vasta coleção inclui o manuscrito de In Memoriam, o poema que o lançou. Entre as valiosas relíquias contam-se cartas de e para Tennyson e a sua família, incluindo uma da Rainha Vitória. A estátua de Tennyson foi erguida pela cidade em homenagem a um dos mais proeminentes poetas da Inglaterra. Tennyson nasceu em Somersby, em 1809, e o campo dos arredores inspirou as suas obras. Viro-me para partir. Os meus pés estão prontos para deixar os formosos campos e quintas, ei-los que se lançam nos braços um do outro, numa imagem única de tristeza. Chamam-lhe o Cepo de Boston. A torre medieval da igreja de St. Botolph afista-se a 30 km. Boston é uma cidade harmoniosa que deu o seu nome à cidade no Massachusetts depois dos peregrinos terem partido para o Novo Mundo. Guildhall era o local onde se prendiam aqueles que se tinham separado da igreja anglicana. As celas ainda existem, ilustrando as provações enfrentadas por esses valentes pioneiros. Finalmente, em 1620, conseguiram fugir e partiram para o ocidente rumo à liberdade. A sala onde eram julgados faz hoje parte da história local. O mesmo se passa com o tesouro da cidade. Baixelas em prata reunidas ao longo dos séculos. Uma reluzente coleção de peças em prata própria de uma cidade que continua a valorizar o orgulho cívico. Afinal, Boston, uma cidade mergulhada na história, foi o principal porto de Inglaterra durante o século XIII. Belton House possui provavelmente o único campo de cricket circular de Inglaterra. A mansão do século XVII, perto de Grantham, está ao cuidado do Instituto do Património Nacional. O conteúdo de Dodington Hall, uma mansão isabelina situada no meio de românticos jardins, é o espelho de 400 anos de ocupação contínua. O castelo Tatter Hall foi construído em 1440 nas planícies de Lincolnshire. Atualmente, a única coisa que se mantém de pé é a torre de homenagem. Toda a região reflete o respeito pelo passado que marca a vida rural inglesa. O Hotel Red Lion, em Redbourne, é assombrado pelo fantasma de Nell Gwyn, amante do rei Carlos II. O antigo quartel dos bombeiros, incorporado no hotel, constitui um atrativo adicional. No ferreiro da aldeia, a forja também se apagou, mas o cepo parece estar ainda em perfeita operacionalidade. Nestas paragens, a caça à raposa é um desporto com centenas de anos.
A partida é dada e a caçada é o motivo para passar um dia inteiro nos montes arredondados das planícies de Lincolnshire. Mais a sul, Crowland atrai historiadores que vêm estudar o que resta da abadia fundada no século VIII em homenagem a Saint Guthlac, que após o início de vida desregrado, se devotou à religião nesta terra outrora remota e pantanosa. A ponte triangular de Crowland tem sido considerada como a maior curiosidade da Europa. Originalmente, a ponte ligava as margens de 3 rios e é formada por 3 arcos do século XIV. A pedra extraída das pedreiras locais utilizada na construção de Stamford faz desta cidade uma das mais atraentes de Inglaterra, tendo sido a primeira a ser considerada área protegida. Logo à saída de Stamford fica uma das mais grandiosas mansões isabelinas, Bragley House. A casa foi construída com a pedra calcária local pelo primeiro Lord Bragley. Foram muitos os reis e rainhas que aqui se hospedaram, entre eles a Rainha Isabel I. A Sala do Paraíso, decorada com cenas da mitologia, é considerada a obra-prima de Verrio. A reunião de Cupido e Psique é também de Verrio, mas o surpreendente efeito tridimensional da Sala do Paraíso é conseguido graças à escala e à perspectiva ilusória das suas pinturas. Foi este teto que saudou a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto quando estes se instalaram nos aposentos reais de Burghley, e a julgar pelos 260 utensílios de cobre da bateria de cozinha, pode dizer-se que ficaram bem instalados. Os férteis terrenos de cultivo à volta de Spalding são o centro da indústria de bulbos da Grã-Bretanha. Os produtores uniram esforços para criar os jardins de Springfields, uma galeria ao ar livre onde está exposta uma coleção formada por vermelhos, amarelos e rosas, um mostruário de cores vivas. A Rainha-Mãe veio visitar uma deslumbrante exposição de tulipas. Os seus conhecimentos de jardinagem são famosos e esta é uma ótima maneira de arranjar novas ideias para os seus jardins de Clarence House, em Londres, ao mesmo tempo que partilha o prazer da ocasião com uma multidão de admiradores. No mês de maio, Spalding organiza um espetacular desfile de flores. Estas coloridas personagens são decoradas com milhões de botões de tulipas desperdiçadas pela indústria de bulbos. Os maravilhosos desenhos dos carros transformaram o desfile num acontecimento internacional, proporcionando um dia memorável à Rainha das Flores e às dezenas de milhares de pessoas que acompanharam o percurso de 8 quilómetros. A 160 quilómetros, em Londres, uma coroa de flores primaveris de Lincolnshire dirige-se para o Palácio de Buckingham. Para as crianças que cumprimentam a Rainha, este é um dia especial. O Duque e a Duquesa de York assomam à varanda do palácio juntando-se aos festejos. As árvores tingem-se de dourado, assinalando o fim da nossa viagem através de um país cuja força assenta nas suas raízes profundas. Uma nação orgulhosa da sua herança, dos seus locais históricos e dos costumes antigos. Acabaram de descobrir a Inglaterra.